E disse o Senhor Deus. Quem disse, irmão? O Senhor Deus. Quem foi que disse? Foi Deus que disse, olha só. Não é bom que o homem esteja... Não é bom que o homem esteja... Quem foi que disse? Deus mente? Deus se engana? Deus se equivoca? Deus tem algum tropeço em suas palavras? Não, né, irmãos? Vamos lá para o Evangelho de Lucas 22. Do 39 em diante. Espero que essa palavra te abençoe quanto quando ela me abençoou, ou tanto mais, né? Que ela produza o fim para qual ela está sendo lançada. Eu tenho certeza que ela vai, porque ela não é minha, ela é do Senhor, e ela não volta vazia, sem antes cumprir tudo aquilo que o Senhor quer que ela faça. 22, 39 diz assim, está lá: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que escorria até o chão. E levantou-se da oração, e veio para os seus discípulos, e achou-se dormindo, achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? O tema hoje, irmão, é solidão. Repete comigo: solidão. Solidão. É o tema que foi posto para a gente, e é um tema muito necessário hoje, nos nossos dias atuais. A gente vê que o número de pessoas depressivas tem crescido em grande escala. O número de suicídio também. A gente olha, liga a televisão, e é uma realidade hoje na nossa sociedade, e não ausente das igrejas. Dentro das igrejas também tem pessoas em depressão e vivendo momentos de solidão. A palavra solidão, eu perguntei lá para o meu professor, Dr. Google, o que significa a palavra solidão, e o meu professor Google me respondeu. A palavra solidão, ela tem origem do latim, que é solitatem ou solos, que se refere à qualidade de quem está sem ninguém, ou de quem está sozinho. E a definição de solidão é isolamento, isolar-se, afastar-se, estar ausente de algo, de alguém, de circunstância, do serviço. Então, a definição de solidão é isolado, isolamento. A solidão em si, segundo o professor Google, ela não é a depressão. Existe uma linha que separa esses dois sentimentos, porque nem todo mundo que está só está em depressão, e nem todo mundo que está em depressão está só. Pode ser que alguém esteja tremendamente rodeado de uma grande multidão e está depressivo, como também pode ser que alguém esteja em solidão e não esteja triste, mas esteja com um momento de exclusão simplesmente. Então nós temos alguns conceitos de solidão. Primeiro conceito: solidão física. Exemplo: há uma mulher que perdeu o seu marido, perdeu o seu filho, que é o caso da viúva de Naim. Ela se encontrou fisicamente só, e ela chorava, lógico, né? Perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu o filho, tempo para chorar. O Salomão disse que existe tempo determinado para todas as coisas. Se existe um tempo de chorar, a gente tem que chorar. E ela estava chorando, porém ela não estava sozinha, tinha uma multidão com ela, mas fisicamente ela iria viver uma vida só. Essa é a solidão física.
Em contrapartida, existe um outro conceito de solidão, que é a solidão emocional. É uma pessoa que ela tem família, é uma pessoa que ela tem amigos, ela tem colegas de trabalho, ela tem uma profissão, ela tem uma igreja para congregar, mas mesmo assim ela se sente sem ninguém, ela se sente sozinha e vazia. Essa é a solidão emocional. Agora existe um outro tipo de solidão, que é a solidão opcional. É quando o indivíduo ele decide por si mesmo que ele precisa se isolar. Ele precisa sair de certos meios para que ele possa, sei lá, vamos lá, hoje eu estou com alguma inspiração, preciso escrever. No caso de alguém que compõe uma música, eu preciso escrever uma música, o que ele faz? Ele sai da multidão, ele sai do meio da loucura, fala com a Suzana, se isola, porque ele é um lugar tranquilo. No meio da solidão pode vir a inspiração para escrever uma música, para escrever uma canção, para estudar a palavra. É próprio conselho de Jesus. Deus falou: quando vocês forem orar, sai do meio da multidão, sai do meio do povo, sai da praça, sai dos olhares das pessoas, vai para dentro do quarto. Por que, Jesus? Porque dentro do quarto a gente não precisa de performance. Dentro do quarto você não precisa saber que eu oro bonito. Dentro do quarto você não precisa enxergar na imagem que eu tento mostrar para você que eu sou. Dentro do quarto eu sou só o que eu sou. Então, se isolar, Jesus fala, não basta ser simplesmente importante, é necessário para que você tenha uma vida de relacionamento com Deus saudável, é necessário você se isolar. Então, se isolar em tudo não tem só o lado negativo, a solidão. Por quê? Porque dentro do quarto, irmão, as aparências elas caem. Porque enquanto nós estamos diante dos olhos de alguém, não importa quem esse alguém seja, muitas das vezes nós estamos com um personagem. Tipo assim, eu não sou o que você está vendo aqui. Eu estou falando assim porque às vezes eu quero te impressionar. Às vezes eu quero te falar, olha como ele está pregando bem hoje. Mas dentro do quarto, Deus sabe que eu não preciso disso. E isso que eu sou aqui enquanto personagem, ele cansa. Porque nem sempre o Danilo vai conseguir agradar você. Nem sempre o pastor Rafael vai conseguir agradar você. E por conta da demanda a gente tentar agradar todo mundo e não conseguir, e muitas das vezes não ter retorno nisso, isso gera uma certa frustração, isso gera um certo desconforto, um certo desgaste em nós. Foi o que aconteceu com o Elias. O Elias, ele desafia os profetas de Baal, de Azera, ele derrota aqueles deuses, ele corta os profetas, e o povo cai em terra reconhecendo que só o Senhor é Deus. Um movimento, um avivamento muito grande. Agora, quando a esposa de Acabe, a Jezabel, ela ameaça o Elias, ele entra em crise. E ele falou: olha, eu juro pelos deuses que eu vou te matar, Elias. Olha só, Elias se tranca dentro da caverna e fica lá aprisionado. Porque normalmente quando a pessoa entra numa solidão emocional, ela muitas das vezes perde o sentido da circunstância. Porque para pensar, se Elias ele para pensar, puxa vida, quem é os deuses que ela prometeu? Baal? Azera? Quem foi que eu derrotei lá em cima no Monte Carmelo? Qual foi o Deus que não respondeu com nada? Onde os seus soldados, os seus servos se retalhavam e Baal não respondeu com fogo, nem Azera se respondeu com fogo. O único Deus que respondeu com fogo foi o meu Senhor, que eu orei e fez fogo cair do céu, e todo o povo se quebrantou. Mas a agonia e a angústia no coração de Elias, quem sabia, o medo, fez com que ele se isolasse, vivesse um momento de solidão lá dentro da caverna. Porque muitas das vezes quem está no momento de angústia, de solidão, perde o sentido das coisas, perde o sentido daquilo que está acontecendo. Então, às vezes, irmão, Deus vai dizer, às vezes vai ser necessário você se isolar. Tranquilo, irmão. Não é que você está depressivo, não é que você está doente, não é que você vai tomar tarja preta, não. É necessário se isolar. O próprio Jesus se isolava, ele não conseguia nem comer, irmão. Porque a multidão queria apertar ele, queria oprimir ele, e ele procurava momentos onde ele queria dormir, tanto que ele falou: pega o barco, vamos para o outro lado, porque eu preciso dormir. Porque o povo queria a multiplicação dos pães, o povo queria comer pão, e Jesus estava lá fazendo milagre, e o povo vinha se aglomerar. Jesus não tinha tempo nem para orar, não tinha tempo nem para comer. O que ele fazia? Ele se isolava da multidão. Então, se isolar no tudo não é tão ruim. Se desligar do mundo que acontece da gente não é tão ruim. Se tem uma coisa que nós devemos aprender, é curtir a nossa própria companhia. Curta a si mesmo, ame
mesmo. Sare a si mesmo. Antes de querer sarar os outros, nós precisamos disso, desse tempo de se isolar, cuidar de si mesmo. Jesus queria dormir para cuidar de si mesmo, Jesus queria se alimentar para cuidar de si mesmo, e era por isso que às vezes ele despedia a multidão. O moinho era bravo, mas ele despedia, porque ele pensava em si mesmo. E nós temos que curtir a nós mesmos, se isolar, sabe? Hoje eu vou curtir eu mesmo, vou pagar um sorvete para mim, vou pagar uma pizza para mim. Por quê? Porque eu sou 10, irmão. Seja fã de si mesmo. Eu falo pro Natan, eu sou meu fã. Falou até o pastor, ele é fã de si mesmo. Você precisa ser fã de si mesmo. Mas eu sou uma bênção, né, irmão? Eu sou baixinho, mas Deus morreu por mim, então eu sou uma bênção. Ser filho de Deus, irmão. Glória a Deus. Deus te comprou com um sangue muito precioso. Deus não mandou foi um anjo não, irmão, um querubim serafim não. Ele mandou o próprio filho só para morrer por causa de nós. Então nós precisamos, se Deus nos amou, nós precisamos se amar também, se cuidar, se tratar. Muitas das vezes, eu tenho que engolir sapo. Não, irmão, solte isso aí, mande-se embora. Mas você vai ficar chateado, pastor. Não tem problema não, vai sarar. A verdade dói, mas sara. A verdade fere, mas a mesma verdade está escura. O próprio Deus falou através da boca do Oséias: eu faço a ferida e eu mesmo saro. Glória a Deus. Então, meu irmão, não fica com isso aí, Antônio, bombeando dentro de você, a ponto do seu coração explodir. A gente com medo de machucar as outras pessoas, a gente acaba prendendo isso aqui vai explodir dentro de nós e nós vamos morrer. E está comprovado cientificamente que isso aí desencadeia séries de doenças no nosso corpo. A doença emocional, a angústia acumulada, o sentimento acumulado. Então, irmão, cuide de si mesmo, se isole, vai para oração, vai para o quarto, vai comer um sorvete sozinho, vai para a praia, vai para qualquer lugar sozinho. E aí Giovana fala: mas eu posso levar a Bia? Não, é você, vai você, cuide de você, de si mesmo, até você se encontrar. Porque se a gente não se encontrar, a gente não vai conseguir achar ninguém. Se a gente não se amar, a gente não vai conseguir amar ninguém. Então, cuidar de si mesmo é muito importante para ter uma vida equilibrada, saudável na presença de Deus, se desligar de tudo, inclusive das redes sociais. Porque pensa num trem doido para deixar crente frustrado, para deixar a pessoa frustrada, é a tal da rede social. Você entra na telinha, o que você vê é só gente perfeita, irmão. A gente olha e fala: paz, o marido da irmã é uma bênção, olha na rede social. A esposa do outro, olha que bênção. Olha só, a gente olha a igreja do outro, nossa, que igreja top, eu vou pra lá, não tem jeito, é a rede social. E a gente olha: meu Deus do céu, esse marido meu guloso, arrota na minha frente, chulezento. Aí o irmão olha para a irmã e fala: essa irmã aqui, misericórdia, não se maqueia, não toma banho com a camiseta da Dilma, misericórdia. Porque a rede social nos torna pessoas frustradas. Por quê? Porque a gente olha e a performance que é apresentada lá é só de pessoa 10. Você olha para o pastor da outra igreja e fala: rapaz, por que meu pastor é assim? Por que meu pastor foi um cowboy? Não podia ser aquele pastor bombado, musculoso, que prega e fala o aramaico, o hebraico? Por que tinha que ser um baixinho gordinho? Por quê, irmão? A rede social torna as pessoas frustradas. Você começa a atentar por uma coisa que é uma irrealidade. Eu vou dizer um negócio para você, irmão. Vai lá para a igreja dele. Vai lá para você ver se é tão bênção assim quanto a rede social prega que é. A igreja do outro é tão pentecostal e a minha misericórdia, geladeira pura, né? Não, irmão, vai lá. A rede social desenha algo maravilhoso para nós. E a gente compra aquela imagem, misericórdia, todo mundo indo para a praia, menos eu. Gente do céu. E a gente vai carregando isso aí, irmão. Se desprenda de tudo isso, invista em você, invista em oração, leia um livro, faça alguma coisa, investindo em você. Meu irmão, vai para academia, meu irmão, malhe, meu irmão, come coisa saudável. Pense em você, não pense no outro. As redes sociais, ela é uma criadora de pessoas frustradas, porque até quem posta as coisas bonitas está vivendo em frustração, mas quer mostrar aquilo que não existe, quer mostrar um personagem para agradar a gente. Vem pra cá,
eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado. Não, não é ninguém assim, mas todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. A crise está para todo mundo, a dor chega para todo mundo, o casamento é crise no casamento de todo mundo, a igreja tem um defeito igual aqui tem. Agora, se você se sarar, essa igreja vai ficar sarada. Agora, se você se levantar e ser um crente avivado, essa igreja vai ser uma igreja avivada. Agora, se você botar o seu joelho no chão e orar pelo seu pastor vai ser cheio da unção, vai ser cheio da graça, porque você foi sarado. Você pode sarar ele, você pode sarar o outro, você pode sarar um monte de gente, você pode sarar uma multidão. Tem frase na rede social que eu gosto também. Diz que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas saradas saram pessoas. Qual que nós estamos? Agora, estar só às vezes também pode ser um perigo. Isolar-se por um longo tempo pode ser um perigo. Foi o que aconteceu com a dona Eva. Dona Eva vacilou, ficou muito tempo sozinha, começou a ouvir o que não era para ouvir, comeu do fruto e caiu. Nem sempre sua fraqueza vai ser estar só, mas estar só pode proporcionar momentos para você cair. Lembra do Davi? O Davi não era para estar lá descansando, tranquilo. Não, Davi era para estar em guerra. Davi era para estar no meio da luta. Era a época que os reis saíam para a guerra. Mas ele decidiu ficar tranquilão na dele. Relax, não me mexe, não me incomode, eu estou tranquilo aqui. Ninguém me perturba. Se me ligar, desliga o telefone. Sossegadão, começou a passear no seu palácio, vê a mulher de Urias, cai com ela, comete adultério. Por causa do adultério, comete homicídio. E o pecado está instaurado, a ponto de a espada do Senhor não sair da família de Davi. Foi errado ele estar só? Não. Mas estar só pode trazer alguns conflitos internos e espirituais para que nós caiamos. Então aproveite o momento de estar só para orar. Aproveite o momento de estar só para entrar em comunhão com Deus, para curar suas feridas. Mas não esqueça que nesse momento em que você está só, talvez você possa estar vulnerável. E é esse momento que Satanás vai investir na sua vida para que você caia, para que você se perca por aí. Moisés, ele mata lá o egípcio, né? Ele olha para o antes. Não tem ninguém não, ninguém está me vendo, eu estou só. Esconde lá, mas tinha alguém enxergando. Sempre vai ter alguém te vendo. Sempre vai ter alguém. Aí depois, quando ele vai repreender um hebreu que está brigando com o hebreu, ele fala: você vai matar igual você matou o egípcio lá? Porque normalmente a gente, quando estamos longe dos olhos das pessoas, a gente faz as coisas que nós temos coragem de fazer. Quando não temos coragem, quando os outros estão nos olhando, a gente mata, a gente fere. Nem misericórdia, nunca deu um tiro em ninguém. Mas aqui você matou também, homicídio. Não, misericórdia, nunca caiu em adultério. Mas aqui, ó, em adultério também, já caiu. Então estar só às vezes é perigoso e nós precisamos vigiar. Agora tem um outro tipo de solidão, que é o que está imperando muitas das vezes na nossa sociedade. É a solidão por dificuldades relacionamentais. Muitas pessoas vivem em solidão, não por opção, mas por ter dificuldade de se relacionar com o próximo. Isso acontece normalmente com filhos únicos, que sofrem desse mal. Normalmente são filhos únicos que sofrem desse mal. Por quê? Porque a criança cresce em um ambiente onde todo mundo está em cima dele, privando esse menino de cair, de machucar o joelho, privando esse menino de passar por alguma privação. Não, eu nunca tive nada, eu vou dar tudo para o meu filho. Já viu isso aí? Não, eu passei por dificuldade, meu filho não vai passar. Ah, eu não comi isso aqui, meu filho não vai comer. Ah, e o menino vai crescendo emocionalmente fraco. É só, irmão. Aí o pai fala: não, filho, tá bom, vai. Para não comprar briga com o filho, como se o filho fosse mais... tivesse mais autoridade que o pai. O pai fala: não, deixa isso aí, deixa esse menino quer. Isso está formatando uma pessoa que possivelmente no futuro vai ser uma pessoa problemática, que vai viver sozinho porque não aguenta dividir nada. Ou tem
tem também pessoas que têm dificuldade de relacionamentos por conta de algum acontecimento ruim que aconteceu na sua vida, alguns traumas físicos, emocionais ou até mesmo espirituais, pode trazer uma pessoa para se trancar dentro de si e criar um bloqueio para não ter vínculo com outras pessoas. Porque alguém lá no passado me feriu, eu não crio aliança com o Luiz. Não vou comer na casa do Luiz, porque eu fui comer lá 10 anos atrás, eu fui comer na casa de um irmão e eu fui ferido naquela circunstância. E já leva isso à risca, em vez de ser algo que é passivo, já é ativo. Já tem um sistema em si mesmo, onde sabe ferir as pessoas. Por quê? Porque eu já fui ferido, então eu preciso ferir também. Eu já machuquei, então eu também preciso machucar alguém. Se eu tiver que falar, eu falo na cara mesmo. Comigo tem meia culpa. São pessoas problemáticas, irmão. Ninguém que tem uma maturidade, alguém que cresceu na vida, tem esse pensamento. Ainda que ele esteja com a razão, ele vai ponderar as suas palavras. Ele vai ver o que ele vai falar, ele vai filtrar. Muitas vezes ele vai ficar calado e vai engolir uns sapos mesmo. Por quê? Porque ele cresceu. Mas uma pessoa que está vivendo nesse contexto de crises, de relacionamentos, tem muita dificuldade, é sério, pretendentes a viver uma vida de solidão. Dificultoso, irmão. Não tem uma amizade sincera, não tem alguém tão próximo, porque decidiu se isolar como um mecanismo de defesa. Essa é a solidão por dificuldades emocionais. Deus, quando ele chama o Jonas, fala: Jonas, vai lá e pega contra Nínive, para aquele povo se arrepender, porque eu tenho visto que aquela cidade é grande, poderosa, mas pregue para ele. O que o Jonas fez? Pegou a embarcação lá em Jope, vou nada, vou descer para Tarsis. Por quê? Porque dentro do coração de Jonas já tem um bloqueio. Por quê? Porque a Síria, Nínive era a capital da Síria. Um povo que entrava e matava o povo, e muito possivelmente havia trazido certos danos para Jonas, matando os pais de Jonas. Olha só que coisa doida. E Jonas, conhecendo o seu Deus, sabia que Deus era muito rico em misericórdia, sabia que Deus era especialista em perdoar. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Por quê? Porque ele fez mal, tá doido? Eu vou ser canal da bênção para eles. Jesus está pedindo demais, Deus. Por nada, desceu para Tarsis. Decidiu se isolar, foi lá para o porão, tranquilo, na escuridão. Dificuldades relacionamentais fazem a gente se isolar e fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está regendo muitas das vezes as nossas atitudes. Um orgulho que muitas das vezes nos leva a viver só. Isso é perigoso. Salmo 133 diz que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então precisamos praticar a palavra de Deus. Existe também a solidão circunstancial. Essa é a solidão, irmão, que todo cristão passa. Ou seja, todo mundo já passou por um momento de solidão. Da mais alta patente à mais baixa patente, já passou por um momento de solidão. Por um momento de dor, de aflição, uma porta de fecha, um namoro que termina, um casamento que vai embora, um ente querido que morreu. Todo mundo passa por um momento de dor e de solidão. Acontece. O sol nasce por justo e nasce por injusto. Chega na casa de todo mundo. Para os estudiosos é a solidão circunstancial, mas nós os cristãos chamamos isso de processo de Deus. Todos nós passamos por alguns processos do Senhor em que a gente não compreende o porquê que o Senhor está fazendo isso, mas como os verdadeiros cristãos nós confiamos no nosso Senhor e sabemos que Ele faz o melhor para a nossa vida e não nos desesperamos. Ainda que estejamos passando por um momento de luto, por um momento de dor, um momento de aflição, nós entendemos que o agir do Senhor, Ele é um agir perfeito e não nos perturbamos, mas continuamos crendo que o Senhor tem resgate para a nossa vida, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o guarda de Israel, e o guarda de Israel, ele nunca dorme, nem cochila, mas está 24 horas, olhando para mim e para você, no momento de solidão. Diz mais que ele é socorro presente na hora da angústia. Então, o conflito, a solidão, muitas vezes vai chegar e a gente não tem muito para onde correr, não. Para Paulo chegou, irmão, você acredita? Paulo ganhou milhões de almas para o Senhor. Abre lá, Mirelle, 2 Timóteo 4.
Paulo investiu e gastou a sua vida na obra de maneira escandalosa, irmão. Foi uma ferramenta muito boa nas mãos de Deus, o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, olha o que acontece com ele quando ele está na prisão em Roma, quando ele está escrevendo a sua última carta, está com a sua sentença marcada. Ele já sabe que é partindo dessa para melhor. Quatro 4:7, melhor dizendo, diz assim, ó Paulo falando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Olha só, estou sozinho. Paulo foi embora, me abandonou. Só tem Lucas aqui comigo. E ele falou: ó, vem depressa, toma Marcos também e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troades, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só, um momento de solidão que Paulo está preso. Alguém que foi densa para a vida de muita gente, alguém que investiu pesado em pessoas que ninguém investiria, que foi o Paulo. Agora, quando ele está no final da sua jornada, da sua carreira cristã, ele vai dizer: estou sozinho aqui, só tem Lucas comigo. Vem depressa, traz os livros, traz a minha capa. Porque embora eu fui bênção para muita gente, mas isso não resultou somente em bênção, resultou também em solidão para mim. Estou preso aqui, mas não estou acompanhado de muita gente não. Está só o Lucas comigo, só o médico está comigo aqui. Então às vezes, irmão, nós olhamos: puxa vida, eu estou na obra, Jesus, pregando para um monte de gente, indo para cima, indo para baixo, e estou abandonado, estou sozinho. Não, fica tranquilo. Existe uma coroa de glória preparada para nós. Deus está conosco e tem palavra de bênção para nós. E ainda que nós não experimentamos em corpo presente, Paulo diz que a glória que nos está preparada não há de se revelar em comparação às nossas tribulações, os nossos abandonos e os nossos sofrimentos. Agora, no texto em que nós lemos de Jesus, que a figura principal do Evangelho é Jesus, não podemos fugir dele. Aprendemos com Jesus, em que Jesus está em um momento de solidão muito grande, onde Jesus já está sabendo que o dia de sua morte é bem certo, onde ele já ceou com os discípulos, ele já sabe que ele vai ser traído pelo Judas, onde ele já sabe também que o Pedro vai negar ele, onde ele já sabe também que ele iria ser morto em morte de cruz e abandonado pelos seus amigos, e ninguém estaria com ele. Sabe o que Jesus faz, irmão? Ele sobe para o Monte das Oliveiras, mais conhecido como Getsemane, e ele sobe com Pedro, Tiago e João, e vai para eles: ó, fiquem aqui, orem comigo, orai e vigiai, que eu vou mais adiante orar. Ele vai e ora. O Lucas vai dizer que Lucas, ele é um médico, ele gosta de entrar em detalhes da medicina. Vai dizer que a agonia de Jesus, Antônio, ela era tão profunda que Jesus em si suava gotas de sangue. E não era simplesmente um suor, igual eu estou suando aqui por causa do calor, não. Vai dizer que o suor escorria e caía pelo chão, com tamanha era a agonia de Jesus. E vai dizer que Jesus, sentindo toda essa agonia, todo esse sofrimento, e alguns médicos dizem que essa situação é possível quando a agonia é muito profunda mesmo. Então o corpo de Jesus reage àquele sentimento de solidão, de agonia. Ele começa a suar gotas de sangue, ele ora ao Senhor dizendo: Deus, olha para mim, por favor, se for possível, passa de mim esse cálice.
Aí ele volta para lá onde estão os discípulos, ele vem e chega os discípulos dormindo. Pedro, Tiago e João, os amigos mais próximos de Jesus. Jesus volta para o lugar de oração e fala: seja feita a sua vontade, não a minha. Lucas também vai dizer que enquanto Jesus estava passando por esse momento de agonia, Deus tinha enviado um anjo para consolar e fortalecer o Jesus. Jesus está lá na sua humanidade sofrendo. Desce um anjo da parte de Deus. Que coisa de doido, né? Um anjo consolando Deus. Que negócio é esse, né? Jesus não é Deus. Por que o anjo vai consolar Deus? Porque Jesus está lá na sua carne, sendo humano, passando por dores humanas, querendo desistir, mas quando vê que o ser humano ele é fraco, vê que o ser humano não consegue, ele fala: não, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. E eu tenho algumas lições para nós dentro desse texto, para aprender com Jesus no momento de solidão. Quando Jesus ele está em momento de solidão, a melhor terapia que Jesus faz é a oração. Não negligenciando o profissionalismo do psicólogo, não, irmão. Se nós tivermos condição de ir no psicólogo, vamos lá, vamos nos tratar, mas nunca ausente da oração. Jesus é Deus. Jesus tem controle sobre tudo, sobre as emoções, sobre seu corpo, sobre tudo. Mas no momento de agonia, ele não fugiu da oração. Tiago 5,13, põe lá, amigo. Tiago 5,13 diz assim, parte A: se alguém está entre vós aflito, ore. Não tem E se eu for comer uma pizza, não resolve, Deus? Às vezes. Mas ore antes de comer a pizza. E se eu marcar um rolê com os meus amigos? Distrair, viajar, esparecer, mereço, sou filho de Deus. Ore antes. Se alguém está triste, ore. Porque se a gente não orar, vai ser um passeio simples, mas você vai voltar, o vazio vai estar lá. Está no meio da multidão, celebrando, sorrindo com todo mundo. Você não orou? Você voltou, deitou a cabeça no travesseiro, o vazio está lá de novo. Tiago vai dar um conselho: se alguém está em voz aflito, ore. Ore, porque Jesus orou, e no meio da oração de Jesus, Deus enviou o anjo para o consolar. O consolo vem no meio da oração, meu amado. Deus, eu tenho algo para dizer para você. O médico, quando você vai lá, o psicólogo, ele não tem como dar diagnóstico para você se você não falar, se você não conversar com ele. Ó, esse aqui, tal, ele vai começar a dar uma dica para você, ele vai te instigar a falar mais ainda. Por quê? A oração é o que resolve. Glória a Deus. A oratória, falar, se expressar diante de Deus é o que resolve a nossa situação. O médico, ele é um ser humano, o psicólogo, ele é um ser humano. Às vezes ele vai acertar no diagnóstico, vou te dar um medicamento, você vai melhorar, mas ele é ser humano, ele pode errar, mas o diagnóstico de Deus, ele não falha. Ele tem a medicação certa, ele tem o tratamento certo, ele tem o consolo certo, e habita dentro de você, é o Espírito Santo. Então, se você está em profunda agonia, não se desampare em nenhum minuto do lugar da oração. A oração é o principal tratamento contra a solidão. Segundo, em meio à solidão, nunca desista da sua vocação. Jesus, ele falou: eu vou desistir, se o Senhor quiser, e assinar embaixo, eu desisto. Aí ele olha para os discípulos dormindo, olha para o Danilo, olha para o Mário, olha para a Jane lá na porta e fala: não vou até o fim. Por quê? Porque foi para isso que ele veio. Jesus não nasceu para outra coisa, nasceu para ser o sacrifício perfeito. E mesmo querendo desistir da vocação, ele falou: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Muitas vezes nós não filtramos os problemas, o que nos acontece, e sempre quem sobe em primeiro lugar é a vocação, é o chamado, é a igreja, é o ministério,
Por quê? Porque eu sofri, pastor. Por que você não veio para a igreja, não cumprir seu ministério? Não, porque eu estou passando por luta, estou passando por prova. E sempre a vocação fica para trás. O ministério, depois nós vemos isso aí. Acabamos perdendo tempo, porque eu estou sofrendo. Homens sofreram, mas morreram por esta causa. Homens foram até o fim. E não titubearam em nenhum momento. Falaram, não, se é para morrer por esse Jesus, por esse evangelho, eu vou morrer, porque esse evangelho precisa se expandir, precisa chegar lá em Diadema, precisa chegar no Vila Nogueira, precisa alcançar a capa, esse evangelho precisa chegar lá, então eu vou morrer por esta causa. E nós? Hoje eu estou sofrendo, vou desistir desse negócio de ser crente, vou desistir desse negócio de igreja, vou desistir desse negócio de ministério, esse ministério de louvor está devagar. Na solidão, irmão, não desista da sua vocação. Seja igual ao seu mestre, seja igual ao seu Senhor. Está doendo, não estou querendo muito não, mas eu vou até o fim. Por quê? Porque a vontade de Deus, a vontade de Deus ela é soberana. Então seja feita a sua vontade. Então alerta de nós, para nós, irmão. Vem cumprir teu chamado igual Jesus cumpriu dele. Vem cumprir teu ministério, mas não estou sentindo muita vontade, é sem vontade mesmo. Não estou sentindo muita alegria assim. Às vezes vai ser sem alegria mesmo. Jesus foi assim, em agonia, chorando, suando gota de sangue, mas falou, eu vou até o fim por causa da Bia, vou até o fim por causa da Flávia, vou até o fim por causa da Bianca. Jesus não foi para a cruz, aleluia, hoje eu acordei emocionado, hoje eu acordei muito crente. Por que, Jesus? Porque hoje eu vou morrer. Como assim, Jesus? Não foi assim não. Jesus baqueou, Jesus parou, Jesus travou, Jesus chorou, Jesus suou gota de sangue, mas falou, eu preciso ir até o fim. Cumprir a vocação, irmão, não é coisa muito fácil não, viu? Se Deus te designou para alguma coisa, não é muito fácil não, viu? Você vai chorar às vezes, você vai gemer às vezes. As pessoas muitas vezes não vão nem te ouvir, como não ouviu o Jeremias. Deus falou, você vai pregar, te chamei desde o meio de sua mãe, você vai pregar, mas o povo não vai te ouvir. E o que era satisfação para Jeremias? Era fazer a vontade de Deus. Era por isso que ele era um profeta não, porque ninguém ouviu a pregação dele, mas ele foi lá e pregou. Escreveu um livro de lamentações, chorou, mas ele foi lá e pregou, cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu ministério. Então, meu amado, venha cumprir seu ministério, venha fazer aquilo que Deus colocou na sua mão, que é muito rico, é muito importante. O seu chamado pode trazer vidas a outras pessoas. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele não vai por si, ele vai para outros. E ser chamado, cumprir a vocação, é entender que o chamado não é meu, é entender que o meu chamado é para abençoar outras pessoas. Eu não cumpro o chamado para me satisfazer em mim mesmo, eu cumpro o meu chamado para te servir. Então às vezes eu vou vir servir chorando, às vezes eu vou vir servir gemendo, mas o que eu tenho que esperar é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na minha vida. Hoje eu posso estar chorando, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória a Deus. Então não desista do chamado, não desista do ministério, é irrevogável. Os preceitos e os mistérios chamados de Deus são irrevogáveis. Com dores ou sem dores, naquele grande dia Deus vai falar, ô Danilo, apresenta-me as tuas mãos. Ô Jesus, o talento eu tinha enterrado, sabe? Estava muito bom naquele dia lá, estava, sabe, para baixo. Não acordei tão emocionado assim, tão alegrezinho assim, tão satisfeito assim com a vida, e desisti do meu chamado. Deus vai pedir conta, porque Ele colocou na nossa mão algo rico e algo poderoso, que foi Ele mesmo que nos deu. O próprio Espírito Santo nos concedeu os dons, irmãos, e Ele quer que nós cumpramos o ministério que Ele nos deu. Mesmo passando por luta, mesmo passando por solidão, mesmo passando por desamparo, precisamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Terceiro, para acabar, Jesus ele ora, Jesus ele não desiste da vocação. E terceiro, para acabar, Jesus não desiste das amizades, não desiste dos discípulos. Olha só, olha a razão de Jesus para desistir dos discípulos. Estou triste, estou amargurado, estou angustiado. Trouxe você, meu amigo, perto de mim.
para sofrer comigo, para chorar comigo, porque um bom amigo chora junto com um amigo. Um amigo, você vai orar, ora junto com um amigo. Eu te trouxe, você fez pouco caso das minhas emoções, você está dormindo. Quero dar com você, mas não. Jesus não fez isso, irmão. E olha que Jesus não tinha carências afetivas. O pastor Rafael disse aqui algo muito importante. Quando Jesus muda o seu discurso, começa a pregar dureza, começa a ser firme no seu sermão, o povo começa a ir embora. Aí os amigos de Jesus, o povo está indo embora. Sabe o que Jesus fala? Vocês não querem também não? Jesus não é carentezinho não, tadinho de Jesus não. Mesmo as amizades não atendendo às necessidades emocionais de Jesus, Jesus não abriu mão delas. Porque pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de amigos. Não abra mão de amizade. Não abra mão da comunhão com a igreja. Não abra mão dos santos por causa de solidão, por causa de bloqueio emocional, porque eu sou superior a todo mundo. Ninguém é, irmão. Ninguém é autossuficiente em si mesmo. Até porque a roupa que nós estamos vestindo nem foi nós que fez, né? Foi você que fabricou esse sapato aí? Foi outro, não foi? Essa lâmpada aqui você fez? É a Bíblia que você está lendo? Você escreveu? Ninguém é autossuficiente em si mesmo. A comida que você comeu hoje estava boa, não? Você plantou, regou, colheu. Pode ser que cozinhou, né? Ou não. Outro cozinhou também. E a carne? Foi você que cuidou do gado, deu alimento para ele, fez ele engordar, matou, fez o transporte para chegar no açougue, foi lá e não foi. A gente sempre depende de alguém para alguma coisa, irmão. Não, eu sou suficiente em mim mesmo. Eu tenho as minhas crises e eu resolvo. Não preciso do irmão, não preciso do pastor. É eu e Deus. Meu contato é direto com o céu. Não, Jesus sendo Deus, irmão, ele não abriu mão de ninguém, de amizade nenhuma, mesmo sabendo que Pedro iria falar: ó, Jesus, conheço ele não. Mesmo sabendo que Judas estava vindo aí para traí-lo, deu um beijo no rosto de Judas. Por quê? Porque Jesus, ele era satisfeito em si mesmo. Ele não dependia do outro para ser feliz. Ele sabia que a relação com o outro era muito importante. Mas se o outro errasse comigo, o outro é humano igual eu. O outro é sujeito a falha igual eu. Do mesmo jeito que eu erro com o outro erra comigo. Então eu não posso abrir mão do outro porque o outro não presta, porque eu também não presto. Eu não posso abrir mão do outro porque o outro é fofoqueiro, mas eu também sou. Eu não posso abrir mão das pessoas porque as pessoas me decepcionou, mas eu já decepcionei muita gente. Então nós precisamos de pessoas, irmão. No meio da solidão, não desista de amizade. Em meio da solidão, não desista do seu amigo, não desista do seu pai, não desista da sua mãe, não desista de pessoas. Pessoas são importantes porque Jesus morreu por causa de pessoas. Glória a Deus. Então pessoas são muito importantes, mas muito mesmo. Se tem uma coisa, irmão, que Deus quer de nós, é comunhão. A gente não vê Jesus orando na Bíblia por avivamento, fogo do céu, mas ele vai orar pela unidade da igreja. Ele vai orar para que nós sejamos um como Ele em Deus é um. Então, se tem um tema que está sendo pregado e virou moda, empatia, embora é um tema que está sendo muito pregado, empatia, mas pouco vivenciado. Oxalá, se todos que pregassem empatia vivessem essa tal da empatia, o Brasil não seria mais o mesmo. A igreja estaria avançando nos bailes, a igreja estaria entrando em vários lugares e saqueando almas do inferno. Porque se o amor salva, por que tem gente se perdendo? Então, devemos ter empatia um com o outro, amor um por outro e respeitar um ao outro. Termine essa pregação abrindo a carta de Coríntios no capítulo 13. Abre lá, Mirelle. Em meia solidão, não desista de amar. Não desista de estar com o outro. Não desista, porque esse outro pode ser a ferramenta de Deus
vai te consolar. Esse outro pode ser resposta de Deus para a sua oração. Deus esteja comigo, me manda um abraço. O outro que está do seu lado pode ser esse abraço que Deus está mandando para a sua vida. Então não despreze ninguém, irmão. Faça igual a Jesus. 1 Coríntios 13. Paulo, no capítulo 12, ele está tratando dos dons, a importância dos dons na igreja. Qual dom é superior à profecia, Paulo? De línguas, o que profetiza. Quem é o mais importante? Paulo vai falar, é aquele que ama. O que vai permanecer é aquele que ama. Ele vai dizer, e ainda que eu falasse a língua de homens e anjos, e não tivesse amor, não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Mais um. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse uma fé extraordinária, de maneira tal que transportasse o monte, e se eu não tivesse amor, não seria nada. Mais um. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, olha só, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, fosse um mártir da igreja, olha só que coisa doida, irmão. Se não tivesse amor, de nada valeria. Olha só que coisa doida. Se eu tivesse um coração de abençoar, ou desse a minha vida, o meu corpo para ser queimado por causa do evangelho, se essa motivação não for o amor, eu sou como um metal que soa. A caridade é sofredora, ela é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama suporta a solidão e não desiste de amar. Quem ama passa por abandonos, passa, mas não desiste de amar, porque ama. Quem ama é ao contrário, vale mais para Deus do que aquele que faz a performance gigante. Para Deus, quem ama é mais importante do que aquele que prega e ganha multidões. Se a motivação dele não for o amor pelas almas, não vale nada para Deus. Para Deus, quem ama vale mais do que aquele que se desgasta na obra, é surrado, é maltratado. Mas se a motivação dele não for o amor, para Deus não vale nada, é vazio, é só barulho, é só lata. Mas quem ama, diz o Senhor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele vai até o fim. Amém?